Em algum momento da história, uma doença fatal chegou e se espalhou no solo da ilha. Não se sabe a data exata que a contaminação teria começado, mas se estima que tenha se iniciado depois de 1980, pois essa foi a data de lançamento do filme de orientação da Estação Cisne, e nele, nada relacionado com a doença foi citado. Partindo da ideia de que a doença teria surgido depois de 1980, e que antes não se conhecia a doença, eu sugiro que a entrada para a escotilha foi construída depois da contaminação. A gente sabe que a Estação Cisne tinha duas entradas, uma porta gigante no meio da floresta e a entrada da tubulação encontrada por Locke e por Boone. Nela estava escrito na tampa o nome Quarentena. É muito comum na construção de bunkers ou silos construírem uma entrada alternativa para uma desinfectação. A Estação Cisne tinha um sistema de isolamento que bloqueava várias entradas. Certamente seria para auxiliar nesse processo. Os remanescentes da Dharma que se fixaram dentro da Cisne utilizavam roupas de proteção e também injetavam uma injeção de sequência CR 4, 8, 16, 15, 23, 42. Danielle Rousseau chegou à ilha em 1988 e, segundo ela, todos os membros de sua embarcação ficaram contaminados com a doença depois de visitarem o Black Rock. Ela também afirma que, de alguma forma, vários membros dos outros seriam infectados com a doença. Mas isso é uma contradição, já que ela afirma também nunca ter visto ninguém durante todos os 16 anos que ficou presa na ilha. No entanto, ela ouvia sussurros, e certamente pode ter confundido isso com a presença de pessoas. Além disso, um dos sistemas apontados para essa doença seria fortes alucinações. Então talvez a Rousseau tenha cogitado que, por as vozes agirem de forma estranha, deviam estar contaminados com a doença. Os outros sintomas conhecidos da doença, dito por Ben, seriam náuseas e delírios mentais. Em outras palavras, essa doença está acoplada tanto a sintomas físicos como a problemas mentais. Desmond não acreditava na contaminação da doença. Inclusive, quando o filho da Claire começou a contrair possíveis sintomas físicos da doença, Desmond ironizava o fato de Claire acreditar ser efeitos da antiga contaminação, e disse também que as vacinas CR não passavam de uma farsa. E de certa forma, Desmond não estava errado, pois alguns momentos para frente, Juliette diz que o componente da vacina era apenas soro, mas por incrível que pareça, os sintomas de Aaron acabaram sumindo. As crenças de Desmond aparentemente é de que a doença seria real, mas que a transmissão e a prevenção que foram apresentadas são uma farsa. A origem da doença é desconhecida, mas o Consórcio de Bem-Estar Legal, um órgão dos Estados Unidos, acusava a Fundação Hanso de disseminarem uma doença transgênica mutante durante suas pesquisas com primatas em Zanzibar, um país da África, e que esses estudos estariam causando problemas mentais na população local. É importante lembrar que a Corporação Hanso tinha uma forte aliança com a Dharma no quesito de estudos ambientais, mais precisamente na ilha. O fundador da Hanso se chama Alvar. No entanto, ele foi afastado do seu cargo, cedendo lugar para um tal de Thomas Mitch. Esse novo chefe da fundação foi alvo de grandes acusações por corrupção e também foi o responsável por romper a aliança entre a Dharma e a Corporação Hanso. Em uma de suas entrevistas para a TV, ele cita algo que talvez tenha alguma relação com a doença. Na questão, ele estava sendo acusado de ter dado um golpe na hierarquia da empresa para tomar o cargo de Alvar. Para se defender, ele fala que Alvar estava meio maluco das ideias e falando nada com nada. Isso talvez tenha sim alguma relação com o sintoma da doença. Isso porque, anos mais tarde, mais especificamente em 2006, quando já fazia mais de 15 anos em que a iniciativa Dharma tinha sofrido a purgação, Alvar foi encontrado sendo mantido como prisioneiro em cárcere privado. Também foi revelado que os exames de sangue dele apontavam alterações consideráveis no sangue. A última aparição de Alvar foi justamente acusando Thomas Mitch de estar espalhando o vírus em zonas africanas e vendendo a própria cura. Isso bate com a hipótese de Desmond,
Isso porque os nativos da ilha aparentemente desconhecem a doença. Essa informação de contaminação só foi passada dentro da própria iniciativa Dharma. Então, considerando que a Hanzo fornecia equipamentos e armamentos para a Dharma e que na sua equipe teve uma troca de gestão para um líder que não apoiava a relação entre as corporações e que ainda mais agia de forma corrupta, é sim possível que eles tenham gerado uma contaminação proposital para venderem a vacina. Outra observação interessante é que o chocolate Apollo, que foi encontrado na cozinha da estação Cisne, tinha componentes que aparentemente aliviavam os sintomas da doença. Segundo o Dr. Hecht, da iniciativa Dharma, o chocolate tinha ações ácidas no corpo humano, e então por isso deveria ser consumido com moderação, mesmo sendo um combatente da doença. Desmond viu um rasgão no hazmat de Kelvin, então ele acabou criando desconfianças sobre a contaminação. Considerando os fatos, é provável que depois do encerramento da Dharma, a doença acabou sendo praticamente erradicada, pois já não chegavam novos equipamentos contaminados na ilha. Válido também lembrar que Rousseau chegou à ilha pouco tempo antes da purgação ocorrer. Ela afirma nunca ter visto pessoas na ilha, mas ela narra que junto de sua equipe eles identificaram a estação de transmissão. Eu não consigo pensar eles entrando em uma estação dessa importância e não terem se deparado com ninguém. A única possibilidade que eu vejo disso ter ocorrido é que o local já tinha sido evacuado decorrente do vírus. Provavelmente foi ali que a equipe dela acabou se infectando com a doença, mas possivelmente só vieram a desenvolver os sintomas quando estavam vasculhando Black Rock. A iniciativa Dharma tinha pouquíssimos conhecimentos sobre a doença. Na verdade, a contaminação por completo é um grande enigma. Apesar de tudo que citei aqui, não é algo 100% concreto que a doença realmente tenha desaparecido, até porque, em vários momentos da história, vimos pessoas apresentando sintomas parecidos com os indicados, como por exemplo, os tripulantes do Kohana delirando. Também tivemos a mudança de personalidade do Said e da Claire, que nunca ficou claro se eram efeitos dessa doença ou do contato com o eletromagnetismo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para me ajudar. Se inscrevam e comentem o que acharam do vídeo para que eu possa continuar trazendo conteúdos relacionados a Lost. Até a próxima, tamo junto!